Em meio ao caos e à dor, Jó busca respostas. Seus amigos oferecem conselhos, mas será que eles realmente entendem sua angústia? Em Jó 5, Elifaz entra em cena com uma perspectiva desafiadora. Ele desafia Jó a enxergar além do sofrimento, a encontrar esperança em meio à tempestade. Mas será que suas palavras trazem conforto ou apenas mais perguntas? Prepare-se para uma jornada profunda pela sabedoria humana de Elifaz. Explore a natureza da adversidade, a soberania de Deus e o poder da perseverança. Vamos meditar nos mistérios da fé em tempos de crise e descubra como encontrar força quando tudo parece perdido. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Elifaz, amigo de Jó, toma a palavra com um tom de desafio. Ele incita Jó a clamar aos céus, questionando se há algum santo que o atenderá. Afinal, para Elifaz, a ira de Jó é irracional e sua aflição resultado de suas próprias escolhas. O termo hebraico para santos, Kedoshim, evoca seres celestiais, possivelmente anjos, que, na visão de Elifaz, testemunham a insensatez de Jó. A cultura da época valorizava a sabedoria e a justiça retributiva. Elifaz, armado com essa mentalidade, vê no sofrimento de Jó uma punição divina. As palavras inveja, quiná e emulação, queimar, revelam a crença de que emoções negativas levam à ruína. Elifaz, em sua tentativa de aconselhar, acaba acusando Jó, aprofundando a dor do amigo. Na cabeça de Elifaz, a questão está decidida. Deus está punindo Jó por causa dos seus pecados, que até agora Jó não confessou. Mas, meu irmão, minha irmã, o óbvio muitas vezes não é o suficiente para explicar as dores profundas e tragédias inexplicáveis. Nós muitas vezes ficamos querendo arranjar explicação e simplesmente não há. São atos da soberania de Deus. Mas lembre-se, o sofrimento pode ser uma porta para o conhecimento de Deus. Pode ser uma oportunidade. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram que sofrer duramente para ter um encontro real e transformador com Jesus? E devemos lembrar, mais vale entrar na vida eterna, faltando algum dos nossos membros ou um pedaço do nosso corpo, do que ir inteiro para o inferno. Nesse sentido, Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. O entendimento do motivo por que estamos sofrendo ou passando pela tribulação ou pela provação pode não vir imediatamente. Mas o processo de busca pode ser extremamente valioso. Enquanto você está buscando a Deus, buscando entender, isso é algo que você nunca vai perder. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-o até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. Elifaz continua seu discurso, pintando um quadro sombrio da vida de Jó. Ele usa a palavra hebraica banim, que significa filhos, para ilustrar a vulnerabilidade da descendência de Jó, sujeita aos ataques e à tragédia. Essa imagem reflete a cultura agrária da época, onde a perda de bens e filhos era uma desgraça profunda. A expressão consomem o fruto sugere a destruição da colheita, o símbolo do trabalho árduo e da esperança de prosperidade. Elifaz atribui essa desgraça à ira de Deus, personificada pela palavra af, que significa nariz ou ira.
O argumento de Elifaz reflete a complexidade da teologia da época, que buscava conciliar a justiça divina com a existência do sofrimento. Mas o sofrimento sempre tem uma causa? Me refiro à tragédia, à doença, a enchentes como nós vimos no Rio Grande do Sul. Elas sempre são causadas porque alguém errou? No versículo 6, Elifaz entende que sim. Ele diz: pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. Na cabeça de Elifaz, o sofrimento sempre era o fruto de algo específico. Alguém errou e Deus está punindo esse sofrimento. É impressionante como ainda em nossos dias, com todo o conhecimento, com a evolução da teologia, há muitos homens e mulheres de Deus que ministram crendo dessa mesma forma. Quando o próprio Senhor Jesus já deixou claro que no mundo nós teremos aflições. Não necessariamente porque alguém errou, a tragédia virá. É porque nós vivemos em um mundo caído. A tragédia, o sofrimento, a dor, a morte, isso entrou junto com o pecado após o erro de Adão e Eva. Então, em nossos dias, não devemos nos submeter, digamos assim, a esse tipo de pensamento ou ensinamento. E um erro que muitas vezes nós cometemos, pressionados por esse pensamento ou doutrina, é assumir a culpa sem entender a situação. Perceba que Jó, ele não cede. Isso eu acho sensacional em Jó. Ele está quebrado, o seu corpo doente, mas ele não abre mão do seu posicionamento de fé. Muitas vezes a tragédia nos deixa vulneráveis. E isso, inclusive, na nossa fé. No caso de Jó, não. Ele ficou mal, ele ficou perturbado, ele estava sem paz. Como ele diz, eu perdi a Shalom. Mas não abriu mão do seu posicionamento de fé. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Os amigos de Jó, eles ficam oscilando entre bons conselhos e maus conselhos, entre boas palavras e palavras ruins. Elifaz acaba de dizer algo que nós realmente devemos levar em consideração. Isso é um fato. Deus é a fonte de todo consolo e restauração, mesmo no caos. Ele diz a Jó: se eu estivesse passando pelo que você está passando, eu levaria minha causa a Deus. Em Isaías 43, versículo 13, está escrito: cantem de alegria aos céus, exulte, ó terra, e rompam em canto, ó montanhas, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. A esperança em Deus não nega a dor, mas oferece um caminho para a superação. A esperança que nós temos em Jesus, a âncora da nossa fé, é viva e verdadeira. O apóstolo Paulo, falando sobre ela, diz: não pode murchar. Nós esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, mas com a certeza de que em algum momento a resposta virá. E por que isso? Porque as promessas do Senhor são maiores que nossas compreensões da vida e do sofrimento e também das nossas circunstâncias. E falando sobre isso, o apóstolo Paulo cita um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que é 2 Coríntios 1:20. Nele está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Em seu trono, Deus já deu uma ordem acerca de seus filhos, uma ordem de bênção. Deus já ordenou a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Em Cristo nós temos tanto nele o sim quanto o amém. Mas isso não significa que só vai ser bênção, só vai estar tudo certo, que nós vamos viver como se fosse o céu aqui na terra. Não, vamos passar por aflições, vamos passar por lutas. É fato, a tragédia pode bater à nossa porta, mas nós passaremos. Para a glória de Deus, nós passaremos por ela e nos encontraremos com Ele na eternidade. Em nome de Jesus.
Ele frustra os planos dos astutos, de modo que as mãos deles nada podem realizar. Ele apanha os sábios em sua astúcia, e os planos dos astuciosos são precipitados. De dia encontram trevas, e ao meio-dia andam as alpalpadelas como de noite. Em Jó capítulo 5, versículos de 12 a 14, ele faz amigo de Jó, busca consolá-lo em meio ao sofrimento. Ele usa a linguagem poética e metafórica comum na cultura hebraica. Ele destaca que Deus age com sabedoria superior, frustrando até os mais inteligentes. No versículo 13, ele diz: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Com isso, ele sugere que Deus usa a própria inteligência dos sábios contra eles. A frase, o conselho dos perversos se precipita, indica que os planos malignos são apressados e falhos. A palavra hebraica para precipita, ofek, significa obscurecer ou escurecer, como se os planos dos perversos fossem envoltos em trevas, que o impedem de enxergar perfeitamente. O versículo 14 retrata a confusão e a falta de discernimento dos perversos. A escuridão simboliza a ignorância e a incapacidade deles de ver a verdade. Ele faz, ao discursar sobre o poder e a justiça de Deus, apresenta uma visão verdadeira sobre a capacidade do Senhor de intervir nos planos humanos. As suas palavras têm uma segunda intenção: convencer Jó de que seus sofrimentos são resultado direto de seus pecados não confessados. Ele tenta usar a verdade sobre Deus para manipular Jó a admitir uma culpa que não existe. Ao afirmar a capacidade de Deus em frustrar planos, ele sugere que Jó poderia estar escondendo pecados. Nesse ponto é importante dizer que as pessoas têm muitas impressões sobre nós. Elas tiram muitas conclusões, elas observam as nossas vidas e, com base numa perspectiva distante, muitas vezes ela não tira suas próprias conclusões. E isso pode ser um grande erro. No caso de Elifaz e dos amigos de Jó, causaram ainda mais sofrimento ao homem de Deus. É muito importante que eu e você tenhamos a sensibilidade para saber a quem ouvir. Sobretudo, nós devemos ter um coração sensível a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Um coração sensível à sua palavra. Depois, é muito importante que nós tenhamos um cônjuge, um homem, uma mulher de Deus a quem nós possamos abrir o nosso coração. Carol é essa pessoa para mim. É com ela que eu abro o meu coração sobre as coisas mais profundas da minha vida, dos meus sentimentos, de como estou me sentindo, dos meus temores, enfim. Tenha um pastor, um homem de Deus, que apacente a sua vida, lidere a sua vida no temor do Senhor. Eu sou agraciado nesse sentido. Meu pastor, o pastor Martinho Júnior, é um homem de Deus. E eu tenho muita segurança em conversar com ele, pedir conselhos. Sempre que eu vou ao seu gabinete, eu saio muito mais leve. Saber a quem ouvir é um ponto fundamental da nossa vida. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança e a injustiça cala a boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Em Jó capítulo 5, versículos de 15 a 17, continua seu discurso de consolo, oferecendo uma perspectiva de esperança em meio à adversidade de Jó. A cultura da época valorizava a proteção divina, e ele enfatiza que Deus pode livrar Jó do perigo, inclusive das falsas acusações ou palavras destrutivas. A palavra disciplina, ou mussar, no hebraico original, carrega a ideia de instrução e correção amorosa. Ele faz o sofrimento de Jó como uma forma de disciplina divina, com o objetivo de ensiná-lo e fortalecê-lo. A imagem da luz, ou or em hebraico, representa esperança e entendimento. Ele sugere que Jó está perdido na escuridão da aflição, Shosek, mas a luz divina pode guiá-lo de volta ao caminho certo. Ele diz a Jó que Deus é um refúgio para os oprimidos, e nisso ele tem razão. Podemos nos amparar no Senhor Deus, podemos descansar, nos esconder nele. Inclusive, esse é um ponto fundamental na minha conversão, porque antes de conhecer a Jesus eu me sentia muito desamparado.
muito sozinho, sabe? Como se eu não tivesse valor ou importância para ninguém. Mas a mensagem do Evangelho aproximou a pessoa de Jesus e na conversão eu pude sentir exatamente esse amparo vindo do Senhor Deus. E sobre isso, no Salmo 9:9, o salmista diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na adversidade. Deus é um refúgio para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos nos esconder nele. Uma outra coisa que é importante dizer é que a correção divina, a correção de Deus é um sinal do seu amor. O Senhor Deus não estava punindo Jó por causa de nenhum pecado. Mas essa verdade, ela vem desde a antiguidade. O Senhor disciplina a quem Ele ama. É muito importante que no desenvolvimento da nossa fé nós tenhamos essa mentalidade de que Deus disciplina a quem Ele ama. Como um pai ou uma mãe ao seu filho. Nós, por amor aos nossos filhos, nós os disciplinamos para a condução do seu caráter. Inclusive, o sábio diz que quem faz isso livra uma alma do inferno. Então, a correção, a disciplina é fundamental para o desenvolvimento de um caráter sadio. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens da tua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Em Jó capítulo 5, versículos de 19 a 27, ele faz continuar a confortar Jó, enumerando as bênçãos que Deus concede àqueles que confiam nele. A cultura da época valorizava a proteção divina em tempos de guerra e fome. E ele usa essa linguagem para assegurar a Jó que Deus o protegerá. Ele usa a palavra hebraica yatzil 6 vezes neste versículo, enfatizando a capacidade do Senhor Deus de livrar ou resgatar de perigos como guerra, fome e língua destrutiva. Ele também menciona a aliança, berit, um conceito central na cultura judaica para garantir a Jó que Deus cumprirá suas promessas. A imagem da aliança com as pedras do campo sugere paz e harmonia com a natureza, revelando a crença de que a obediência a Deus traz bênçãos e proteção, nunca desgraça. A teologia triunfalista de Elifaz sugeria que Jó estava errado, mas sob a perspectiva da nova aliança, nós entendemos que não é assim que as coisas funcionam. Existe sim uma possibilidade de você estar fazendo tudo que está ao seu alcance, fazendo bem e as coisas simplesmente não andarem. E por que isso acontece? Por causa do que está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições. A partir da entrada do pecado no mundo, tudo ficou desarranjado. Um dos livros que eu li, assim, mais lindos sobre esse aspecto é Não Era Para Ser Assim, de Lisa TerKeurst. Ela faz uma aplicação teológica sobre essas coisas da vida que dão errado e a entrada do pecado no mundo, que, para mim, de tudo que eu já li sobre o tema, é sensacional. Eu vou deixar um link na descrição. Eu não sei em que momento da sua vida essa mensagem chega até você. Se você está vivendo o melhor momento ou o pior momento. Se você está passando por lutas. Mas eu gostaria que você soubesse, em nome de Jesus, que o Senhor Deus não desamparou você. As lutas, elas fazem parte do processo. Mas tenha certeza, você não está lutando contra esse gigante sozinho. O bondoso Deus está com você por onde quer que você andar. Vamos orar? Pai Santo, em meio às provações e angústias da vida, buscamos refúgio em Ti. Assim como Jó enfrentou desafios inimagináveis,
Muitas vezes nos deparamos com dificuldades que testam a nossa fé e nos fazem questionar. Dê a nós, Senhor, a sabedoria para enxergar além do sofrimento, para reconhecer Tuas mãos guiando cada passo, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Possamos, como Jó, encontrar esperança em meio à tempestade, confiando no Seu poder e no Seu amor incondicional. Ajude-nos, Senhor, a cultivar a perseverança, a não desistir diante das adversidades, mas a nos apegar à Tua promessa de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mente em Cristo Jesus. Nós oramos assim crendo. Amém. A sua oferta pode fazer a diferença no Jesus e a Bíblia. Contribua usando o número Pix que aparece na tela aqui embaixo ou clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será enviada para a Missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos ao redor de todo o mundo, e ao Instituto Águas Vivas, que faz um trabalho social e evangelístico muito importante no sertão nordestino. Seu apoio é fundamental para que eu e Carol continuemos a compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. E eu oro para que a sua generosidade seja recompensada 100 vezes mais e que o bondoso Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus é o meu refúgio. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.